E já estamos de volta com o seu programa Vida e Saúde. Olha, o tempo passa, mas como nós estamos aprendendo hoje aqui. Que bom, graças a você que está participando, interagindo conosco. O tema de hoje, você já sabe, hipertensão. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos recebendo aqui o Dr. Wilson Nadruz Júnior, pernambucano, né? Cardiologista, professor e coordenador do ambulatório de hipertensão da Unicamp. Essa simpatia de pessoa está aqui tirando todas as dúvidas, dirimindo dúvidas, assim, esclarecendo sobre hipertensão. Doutor, fomos às ruas mais uma vez. O povo tem pergunta, o povo tem curiosidade, doutor, como essa agora. Olá, meu nome é Rodrigo. Eu queria saber do senhor, doutor, se as crianças sofrem de hipertensão. Muito boa pergunta, Rodrigo, né? Aí quando volto eu estou olhando para cima, assim, né? Que eu estou olhando na televisão também, igual você está olhando na televisão, né? Então, doutor, criança e hipertensão, existe uma relação assim, não? Rodrigo, ótima pergunta também. Criança pode ter pressão alta, na verdade é bem menos frequente do que no adulto, mas pode ter. Se a criança tem pressão alta, a gente, nesses casos, principalmente, a gente precisa pesquisar alguma causa que a gente chama de causa secundária. Como eu falei para vocês, 95% das pessoas com pressão alta não tem uma causa identificável. A gente sabe que tem aqueles fatores de risco, que é a questão do peso, do consumo de sal, da falta de atividade física, da questão da genética, hereditariedade. Mas quando uma criança tem pressão alta, a gente tem que pesquisar algumas coisas. Então, por exemplo, se existem alguns tumores que produzem alguns hormônios que fazem com que a pressão suba. Então, por exemplo, existem tumores que produzem corticoide, tem tumores que produzem uma substância chamada catecolaminas, tudo isso pode aumentar, como adrenalina, noradrenalina, isso pode fazer a pressão subir. Existe também uma situação em que uma artéria principal do nosso corpo, que é a artéria aorta, ela pode, quando a criança nasce, ela pode ser meio estreitada, de modo que a pressão nos braços é maior, fica elevada e é uma causa de pressão alta também. Porém, infelizmente, cada vez mais a gente está vendo crianças com pressão alta igual ao comportamento de pressão de adulto, porque a gente está vendo já muita obesidade e hábitos alimentares inadequados nas crianças também. Olha, isso é muito importante, doutor. Fala aí, pode ficar à vontade, entra na casa das pessoas aí, use essa câmera para falar assim, cuidado, pais, porque antigamente, assim, quando tinha uma criança que estava lá gordinha, enfim, pessoal, olha, ele é gordinho, olha que vida, que saúde, é gordinho porque ele hoje dizer que é gordinho, alguma coisa está errada. Então, aí muitas crianças que mandam na casa, comem o que querem, na hora que querem, não têm uma vida regrada, não são capazes de comer uma salada, uma fruta, e é sempre essas coisas enlatadas, enfim, fritas, doutor. Então, a mensagem para os pais, né? Sem dúvida. E estar gordinho não é sinal de saúde, infelizmente. Então, uma vida saudável desde cedo, desde criança, eu acho que, senhores pais, vocês não vão se arrepender de estar dando isso para os seus filhos. Muito bem, essa é a dica do Vida e Saúde, viu? Vamos lá para 3 de maio, Rio Grande do Sul, a cidade é 3 de maio, e quem representa a cidade o Mário que está nos acompanhando aqui. Boa noite, aliás, bem-vindo, seu Mário, que Deus abençoe, viu? Muito bom o programa de hoje, o tema muito atual. Gostaria de saber se existe relação entre o colesterol e a hipertensão, pergunta aí o seu Mário, doutor. Seu Mário, muito boa pergunta também. Essa daí é uma pergunta que na literatura médica tem fornecido informações contrastantes. Então, tem estudos que mostram que quem tem colesterol alto chega a ter pressão alta. Tem até estudos que mostram que se você baixar o colesterol com alguns remédios, a pressão pode baixar também. Só que geralmente essas reduções de pressão tomando remédios que baixam o colesterol é tão pequena que não justifica você estar tomando o remédio para colesterol para baixar a pressão. É muito melhor tomar um remédio específico para baixar a pressão. Então, existe uma associação em alguns estudos, outros não, mas pode acontecer. O problema é que quando está junto, isso aumenta muito o risco da pessoa. Então, se a pessoa tem pressão alta e colesterol alto, isso aumenta muito o risco da pessoa ter um infarto e um derrame, por exemplo. Então, realmente tem que se tomar cuidado. Vamos lá para Felixlândia, Minas Gerais, e quem representa a cidade é a Maria José Ribeiro. Dona Maria José, Deus abençoe a senhora, muito obrigado pelo carinho e a participação. Eu tomo remédio controlado para a pressão, diz ela.
E quando fica alterada, ela sobe muito. O que devo fazer nesse momento? Pergunta nossa amiga Maria José, doutor. Não, Maria José, na verdade é importante saber o que é que está levando a sua pressão a estar alterada. Muitas vezes existe um gatilho para isso. Então, às vezes é um problema familiar, às vezes é uma situação de ansiedade, de estresse, ou às vezes pode ser porque a medicação pode não estar adequada. Então, é importante procurar o seu médico, falar como anda o seu controle de pressão e ver se há necessidade ou não de ser feita uma adequação das medicações que a senhora está tomando. Vamos lá para a cidade de Jacareí, São Paulo. Quem representa é Áurea Miranda Intrieri. Dona Áurea, Deus abençoe. Muito obrigado de coração por participar aqui do Vida e Saúde, né? Nossa amiga Áurea, que já me conhece, inclusive já deu um marcador de página para mim. Olha que maravilha. Ela gostaria de saber, fiz 3 cirurgias de varizes, né? Isso sua, do verbo suar muito os pés. Tem a ver com pressão, pois a minha pressão é bem controlada, pergunta sua amiga Áurea, doutor. Não, dona Áurea, pode ficar tranquila que isso que a senhora sente nos seus pés não tem relação com a pressão e que bom que a sua pressão está controlada. E vamos a mais uma pergunta, afinal de contas aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Se você tem conhecimento que você é portador de hipertensão arterial, você deve regular. Recomendo que pelo menos a cada 6. Que maravilha. Depois a gente coloca um probleminha técnico de disparar o VT. Mas assim, doutor, tem muitas perguntas chegando. Vamos lá para Campinas. Aqui, a cidade de Campinas, é o nosso amigo Rodrigo Polato. Rodrigo Polato, Deus te abençoe. Rodrigo, muito obrigado por estar conosco. O doutor até deu uma risadinha aqui, né? Acho que já conhece. Está parabenizando pelo programa. O programa fantástico, está dizendo ele. Seja muito esclarecedor. O doutor fala muito bem. Eu concordo plenamente, assino embaixo. E tenho uma dúvida. Doutor, qual seria o melhor aparelho para medir a pressão? Arterial, analógico ou digital? É o Rodrigo Polato de Campinas. Certamente, pela risadinha, o senhor conhece ele, doutor? Doutor Rodrigo Polato é um dos melhores guitarristas da cidade de Campinas e região. É doutor também? Não, mas ele é um guitarrista de mão cheia. Ah, é? Eu tenho o prazer de vez em quando vê-lo tocando e até tocando com ele, porque nas horas vagas eu também o senhor também toco é um instrumento musical. É uma ótima maneira de relaxar e, quem sabe, evitar que a pressão suba no futuro. Mas o senhor que instrumento o senhor toca, doutor? Eu toco teclado, Teclado, mas e o doutor Rodrigo também? Não, o Rodrigo. Não, é Rodrigo, mas ele Rodrigo. É um exímio guitarrista. Maravilha, então, parabéns. Rodrigo, Fã-clube aqui. O aparelho de pressão a ser utilizado, na verdade, existem vários aparelhos. Então, você pode usar os aparelhos chamados de coluna de mercúrio, que são os que tem mais nos hospitais. Só que esses aparelhos estão cada vez mais em desuso por causa da questão ecológica e que eles levam à contaminação. O ideal é comprar aqueles aparelhos que você possa medir de maneira automática, especialmente se você não for médico. Então, existem vários aparelhos disponíveis de diversas marcas. É importante que seja validado por sociedades médicas ou de cardiologia de dentro ou de fora do país. Se não for validado, isso está no rótulo do aparelho, é melhor não comprar. Mas se for validado, de preferência automático, porque aí você simplesmente coloca, segue as orientações. É importante que um médico te dê uma orientação de como fazer a medida em casa e aí você vai lá, aperta o botão e tem a leitura da sua medida de pressão. Maravilha. Como foi? Eu podia mandar a tua pergunta com um solo de guitarra junto, né? Vamos lá para Paraíba. Paraíba, quem representa é a Maria Dalva. Dona Maria Dalva, um beijo no seu coração. Deus abençoe, viu? Ela está adorando o programa, parabenizando. Cada semana um tema interessante. Esse é o Vida e Saúde, gente. É por isso que esse Vida e Saúde, ele ocupa o lugar que ocupa aqui na Rede Século XXI, na TV Século XXI. Eu gosto muito, estava dizendo para o doutor, eu trouxe esse programa do rádio. Quando eu fazia esse programa no rádio, trouxe do rádio para a televisão e é isso o sucesso todo, porque é um serviço de prestação pública, utilidade pública, esclarecimento, informação. A gente precisa de informação séria, de gente séria, gente que entende para que nós tenhamos qualidade de vida, viver mais, viver melhor, viver bem, né? Então, esse é o Vida e Saúde. Então, a gente agradece cada e-mail que chega, que está parabenizando. Nós pensamos, aí está hoje o diretor Alessandro, que está no comando do programa, a gente pensa esse programa com muito carinho, mas com muito carinho mesmo. Durante a semana eu sei do tema, eu vou estudando, eu chego aqui como quem já sabe alguma coisa, mas eu tento perguntar o máximo para o médico, porque eu quero que ele esclareça você. A sua pergunta, a sua participação é fundamental. Então, parabéns de coração, em nome de toda a nossa equipe, o nosso muito obrigado, de coração, viu? E a pergunta da nossa amiga Maria Dalva,
Como saber se eu estou comendo muito sal, né, em relação ao quilo de sal? Novamente, pessoas preocupadas aí com o sal, doutor. É Maria Dalva. Dona Maria Dalva, se realmente a senhora quiser ter ideia do quanto está consumindo, a sugestão é passar no nutricionista. Ele vai fazer uma orientação, vai fazer toda a avaliação do que a senhora está consumindo e, às vezes, alimentos que a gente acha que não tem sal ou sódio, tem. Então, se a senhora realmente está preocupada em querer ver isso, eu acho que uma avaliação por um nutricionista pode ser extremamente interessante. Se a senhora acha que realmente está adicionando muito, como eu falei anteriormente, já começa a cortar os excessos que seguramente benefício a senhora vai ter. Tem alguns alimentos que ajudam nesta prevenção, doutor? Tipo de alimentação, ou seja, a pessoa que sofre de hipertensão, ela pode comer de tudo, ou tem alguns que não, come esse que é melhor, você já deu uma dica dos naturais, os saudáveis, enfim, mas tem alguns que tem que ser evitados, o sal, por exemplo, é um deles, né? A principal questão é sal e evitar também alimentos muito calóricos que façam com que a pessoa venha engordar, né? Então, por isso que terminam caindo numa alimentação muito rica em frutas, verduras, legumes, porque isso também leva a um controle de peso, é uma alimentação saudável. Claro que também não precisa necessariamente fazer isso. De vez em quando você pode comer uma outra coisa, mas o importante é que seu dia a dia seja regrado, de modo que você também controle o peso. Não é só a questão do comer, é também com isso está ajudando a controlar seu peso. Como a gente viu anteriormente, engordar, infelizmente, é um casamento que está muito ligado à hipertensão. Pode ter consequências, né? O diretor está dizendo aqui, feijões, ervilhas, enfim, folhas verdes, isso tudo ajuda assim, a manter. Comida saudável, na verdade, né? Comida saudável. Doutor, aqui chegou uma pergunta do Tiago Ferraz de Lima. Muito obrigado, Tiago, Deus te abençoe, muito obrigado pela participação, viu? Olá, Frei Rinaldo, parabéns pelo programa. Recentemente, meu pai precisou fazer o MAPA, monitoração ambulatorial da pressão arterial, MAPA, por 24 horas. Porém, foi recomendado pelo médico dele que fosse suspensa a medicação da pressão alta por 3 dias. Com isso, ele passou a sentir dores de cabeça, além do descontrolamento da pressão. É necessário realmente a suspensão do medicamento, né? Doutor, aí, certamente um médico pediu para fazer isso, então ele tem que ter esse acompanhamento, né, doutor? Sim, sem dúvida. Na verdade, Tiago, na verdade, a grande questão é que ele deve ter feito isso por algum motivo e com base no resultado do exame que ele recebeu. Então, a melhor estratégia é ele retornar para saber de fato o que vai ser feito a partir daí. Então, realmente fica difícil julgar nessa situação, mas ele precisa voltar com o médico que o acompanha. Não vai ser o solo de guitarra do Rodrigo, mas a gente tem a vinhetinha que nós vamos chamar um intervalo e aí na sequência temos ainda mais informações no último bloco do Vida e Saúde de hoje. A gente volta já só para você. Se você tem conhecimento que você é portador de hipertensão arterial, você deve regularmente consultar um médico. A gente recomenda que pelo menos a cada 6 meses você vá ao médico. Você deve fazer alguns exames laboratoriais para avaliar o impacto dessa hipertensão no seu organismo e você deve seguir as orientações corretamente. Não espere acontecer alguma complicação para procurar o médico. Esteja atento, porque é muito melhor você prevenir um infarto, um AVC, do que depois você tratar quando tiver esse evento.